Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Assim como Jesus Cristo, nós também queremos louvar o nome de Jeová Deus, que é o nosso Pai, o nosso Deus. Louvado seja Jeová Deus, e que o seu glorioso nome encha a terra inteira. Podemos dizer também que o seu amor, que a sua luz encha o nosso coração, para que nós possamos adorá-lo de uma forma cada vez melhor, possamos também ser pessoas melhores, não é mesmo? Se você gosta do nome divino, olhar para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada e comparar as evidências que nós temos em hebraico e língua portuguesa, seja muito bem-vindo. Acredito que você vai tirar proveito desse conteúdo. Eu quero compartilhar com vocês aqui sobre o nome divino as expressões que normalmente aparecem nas Escrituras, na Bíblia. Quando a gente diz, por exemplo, Jeová Deus, é porque nas Escrituras e lá nos manuscritos consta sim esse registro, consta essa expressão escrita aqui, como a gente vê em hebraico, Yehová Elohim. Em toda a Bíblia há muitas dessas ocorrências. Quando eu estou mostrando aqui esse trecho em hebraico para vocês, é porque é de um manuscrito que os especialistas classificam como manuscrito hebraico, aí eles colocam EVR. Os russos colocaram essa sigla, EVR2, é a classificação desses manuscritos de Firkovich. O arquivo Firkovich é um russo, um devoto, né, que conseguiu reunir uma grande coleção de manuscritos antigos. Por volta do... Os manuscritos hoje em dia são datados do ano 1000, né, ou 900, por aí vai. Esse aqui é VR2. B52 traz aqui o registro do nome divino Yehová Elohim, Jeová Deus. Quando a gente fala assim, mostra em hebraico, estamos mostrando o tetragrama, as 4 letras que você já sabe. Com as vogais, esses 2 pontinhos aqui é um E, aqui é um O, esse pontinho aqui em cima O, e aqui embaixo é uma letra A. Então, se lê em hebraico Yehová, por isso que mais tarde em língua portuguesa a gente fala também Jeová, né? Porque esse é o nosso idioma que em português é a forma legítima de se referir, de vocalizar o nome divino em língua portuguesa, tudo bem? Outra expressão que ocorre na Bíblia é Jeová, Deus dos deuses. Quer dizer que ele é o maior, ele é o todo-poderoso. Então, em hebraico, como é que aparece? El Elohim e Yehová. E eu estou mostrando aqui para vocês um dos trechos diretamente de um manuscrito que é conhecido como Aleppo Codex, tá bom? Então, essa expressão ocorre lá no Aleppo Codex. Está um pouco apagada aqui, mas dá para perceber, ó, que tem aqui, essa é uma letra E, tá bom? Aqui é um Aleph, não tem tradução para a nossa língua, essa letra não traduz para o nosso idioma. E aqui é uma letra L. Então se lê El, no caso é uma expressão para Deus, e Elohim, no caso deuses, e aí coloca aqui Yehová. Então, Jeová é o Deus dos deuses. Outra expressão que aparece na Bíblia é soberano Senhor Jeová, ou seja, ou algumas Bíblias têm Senhor Jeová, tá? Pois é. E outras colocaram Senhor Deus. Mas quando elas colocam Senhor Deus, elas estão substituindo o nome Jeová por Deus. E nos manuscritos? Bom, a gente observa que pontualmente, ou seja, ocasionalmente, nós vemos essa expressão aqui completa, Adonai, Senhor, ou soberano Senhor, e Jeová. Então é soberano Senhor, Jeová. Aqui nesse outro manuscrito, nós também nos deparamos com a escrita Adonai e Jeová, ou seja, Senhor Jeová, tá bom? Soberano Senhor Jeová. Ok. Outra expressão que nós observamos que ocorre nas Escrituras é o verdadeiro Senhor e Jeová, ou Jeová. Então, em hebraico seria Ha-Adon e Jeová. E aqui nesse manuscrito, nós encontramos esse caso, em Êxodo 23:17, que está escrito, ó, Ha-Adon e Jeová, o verdadeiro Senhor Jeová. Tudo bem? Ok. Ainda olhando para os manuscritos bíblicos hebraicos, nós vamos analisar alguns aspectos que fortalecem a nossa confiança no nome divino e como temos legitimidade aqui em língua portuguesa de utilizar o vocábulo Jeová. Tá? Olha só, ainda olhando para os manuscritos, como por exemplo esse OR 4445, nós encontramos a expressão
Jeová nosso Deus, que em hebraico é Yehová Eloheinu. Outra expressão que ocorre na Bíblia é Jeová seu Deus. Jeová seu Deus. Aí no caso é Yehová Eloheiha. Também aqui nós estamos mostrando para você a página do manuscrito que ocorre essa expressão em hebraico, tá? Tem muitos outros manuscritos que a gente encontra, pessoal, mas aqui a gente está fazendo um recorte para o vídeo não ficar extremamente longo, né? E ficar mais prático. Agora, essa expressão aqui que nós vamos mostrar para vocês, vamos dar um destaque especial para ela, que é o seu Senhor, Jeová, seu Deus. O seu Senhor, Jeová, seu Deus, nós encontramos lá em Isaías 51, 22, e aqui temos, ó, Adonai, Yehová, Ve Elohai. Então, essa expressão aqui nós vamos dar um destaque maior, porque ela é muito interessante dentro das Escrituras. Também, uma outra forma de se referir ao Todo-Poderoso, ao nosso Pai, é nosso soberano Senhor Jeová, ou nosso Senhor Jeová, que é Yehová Adoneino. Yehová Adoneino. Adoneino significa meu Senhor, ou nosso Senhor, ou então nosso soberano Senhor. Tranquilo? Muito bem, nós encontramos aqui essa escrita em outro manuscrito, que é conhecido como Canônite OR 87. Então vamos lá, ó. Vamos ver essa expressão aqui que a gente encontrou em Isaías 51, 22, seu Senhor, Jeová, seu Deus. Por que que ela acaba merecendo um destaque especial? Nós encontramos essa expressão na Bíblia, em Isaías, né, como já foi falado, e aqui a gente observa esse recorte que eu peguei ali do manuscrito leningradense, ou Códice de Leningrado, tanto faz, o B19, que a gente consegue acessar digitalmente. Toda pessoa pode acessar, quem quiser, online, tá bom? E o que tem de especial, então, nessa expressão? É que ela combina dois títulos com o nome divino. Como assim dois títulos? Senhor e Deus, junto com o nome pessoal dele. O nome pessoal, Yehová ou Jeová. Então é bem interessante que dentro dessa mesma frase nós temos seu Senhor, como a gente vê aqui, depois Yehová, que está mostrando que é esse Senhor, é o Yehová, que é também o seu Deus, Elohim. Tá? Então, é muito interessante que a gente vê essa expressão aqui, nesse códice. Quando a gente consulta a Bíblia rabínica, ela foi produzida lá por volta de 1520 em diante, e nós também verificamos lá, ó, Adonai, Yehová, Ve Elohei. Então, Ve Elohai. Adonai, Yehová, Ve Elohai. Então, essa expressão aqui está mostrando também que sim, não foi um erro do manuscrito, alguma coisa nesse sentido, né? E outros manuscritos também, se a gente for pesquisar, alguns nós vamos encontrar a mesma expressão. E o que é muito mais e o que é contundente aqui nesses versículos é que você vê que Adonai é escrito de um jeito, Yehová também, e Elohim também. Então, quer dizer o quê? Que essas palavras, no hebraico, cada um tem a sua própria escrita. Por que estamos dizendo isso? Porque se desenvolveu uma teoria, por volta lá dos anos 1500, né? Entre alguns acadêmicos, drúzios e outros alimentaram, de lá para cá, que a escrita Yehová é, na verdade, uma mistura com as vogais de Adonai. Mas estamos vendo aqui nesse versículo que não tem como acontecer isso. Mas talvez você não esteja entendendo. Como assim? Vamos dar uma olhada mais de perto. Olha só. Nós temos aqui o nome divino, o tetragrama com 3 vogais, E, O, A, Yehová, certo? Ok. Esse nome, alguns dizem que, na verdade, ele pega as vogais lá de Adonai. Então, ele seria para ler assim, Senhor, ou então Adonai. Eles querem dizer, alguns acadêmicos, que não são as vogais de verdade. Vamos ver que eles estão errados e o manuscrito está mostrando que eles estão errados. Depois vamos ver o que os gramáticos também dizem.
Vamos ver de forma até resumida, para você não ficar chateado com muita informação. Bom, então já entendemos isso. Yehová é a escrita que temos nos manuscritos bíblicos em hebraico. Mas alguns especialistas dizem que aqui, essas vogais, pegou as vogais lá do nome Senhor. Então era para ler aqui, no caso, Senhor, ou Adonai. Mas eles estão errados. Vamos ver lá. Olha só. Então aqui nós estamos vendo que nesse versículo de Isaías traz a escrita Adonai. E aí está, claro, o significado seu Senhor. Nós estamos percebendo que se dentro de uma mesma frase tem Senhor e tem outra palavra, seria então Senhor, Senhor? Será que o profeta estava escrevendo Senhor, Senhor? Não, ele não estava escrevendo Senhor, Senhor. Ele estava escrevendo seu Senhor, Jeová e depois seu Deus, que é Elohim, ou no caso aqui, para dizer seu Deus, muda um pouquinho, fica Ve Elohai, certo? Pois é. No caso, essas três palavras, elas estão mostrando que são genuínas. Não existe uma mistura de uma palavra com a outra. Tá? Acredito que deu para você pegar esse raciocínio, não é? Então, para provar de vez de que não seria duas vezes a palavra Senhor, veja aqui esses casos que nós encontramos no Códice de Alepo, em Ezequiel 28, 22, em Amós 5, 3, no Canônite OR 8, 7. Vamos ver o quê? Olha só. Aqui temos a expressão Adonai e Jeová. Será que estava escrevendo aqui Senhor, Senhor? Porque alguns dizem que quando vê essa palavra escrita aqui, ó, que é o nome divino, que é Jeová, eles dizem, não, ali é Senhor, ali tem as vogais de Adonai. Estamos vendo que essa tese está errada. Olha aí o manuscrito mostrando que aqui no caso é Senhor e do outro lado não seria Senhor de novo. A palavra seguinte é Jeová mesmo, é Jeová mesmo. Então, é genuíno. Agora, na próxima, também vemos a mesma situação. Em Amós 5:3, temos a expressão Adonai e Jeová, ou seja, Senhor Jeová. Será que aqui está escrevendo Senhor, Senhor duas vezes? Com certeza não. E até por isso, por ter essa certeza que vários hebraístas dizem que o nome de Deus não tem as vogais de Adonai. Pelo contrário, ele tem as vogais do nome dele, são as vogais pertencentes de fato ao nome divino, tá? Alguns ainda tentam resistir, dizendo: olha, mas quando a gente vê ali nas Escrituras, que a gente vê o nome divino, o tetragrama, acompanhado por algumas preposições, como aqui a preposição M, né? Me Yehová, ou aqui o B, o Ba Yehová, ou Vá Yehová, Lá Yehová, a gente fica em dúvida, sim, por quê? Porque está faltando aquela vogalzinha ali debaixo do nome de Deus. Aquela vogal E sumiu, sumiu aqui, sumiu aqui, sumiu aqui. Então, isso não quer dizer que seria a vogal A de Adonai? Muitos ficavam com essa dúvida, mas recentemente as bibliotecas no mundo tornaram público vários manuscritos que mostram que não precisa ter mais essa dúvida. Como assim? Está disponível nas bibliotecas manuscritos que mostram o nome de Deus completo, acompanhado dessas preposições, ou seja, não tirou a vogalzinha E, ficou completo. Ba Yehová, Lá Yehová, Vá Yehová, tá? Inclusive, temos até em Deuteronômio 32:6, mesmo dentro do Códice de Leningrado, a expressão Lá Ye, ficou faltando só a letra O ali, mas já é um indício de que o nome divino era escrito também de forma completa, não tinha problema. E aqui nesses outros você observa também as preposições e o nome divino completo. Por que que isso é importante, então? Não vai mudar nada na doutrina da congregação que nós pertencemos, Testemunhas de Jeová. Todavia, esses manuscritos estão mostrando que sim, o nome divino Jeová, ele não tem a vogal de Adonai. Ele pode ser escrito assim perfeitamente, como de fato tem esses manuscritos. Agora, é verdade que esses manuscritos não estavam disponíveis para o público em geral. Eles foram digitalizados há cerca de uma década, muitos deles, tá?
Então, fica realmente difícil para as pessoas terem acesso. Quando eu digo que isso aqui é importante, é porque até mesmo o gramático famoso, o Quesênios, quando ele colocou as dúvidas sobre o nome de Deus ser Yehová ou Jeová, ele alegou exatamente isso. Ó. Eu estou aqui tentando compartilhar com vocês uma parte do documento que ele produziu, e ele colocou exatamente essa questão de ter essas preposições e aqui faltar uma vogalzinha, faltar a vogal E, que ele achava que estava emprestando a vogal A de Adonai. Então ele achava que por essa razão havia essa mistura. Ou seja, ele não tinha visto manuscritos mostrando o que eu estou mostrando aqui para vocês. Manuscritos que têm a escrita completa, o nome divino com a vogalzinha E lá no lugar dele, acompanhado das preposições, lá Yehová, Ba Yehová e assim por diante. Então, esses manuscritos eliminam então qualquer dúvida que se tenha. E alguns deles, até pouco tempo, estavam disponíveis online também. Mas eu ainda vou mostrar aqui no final esse manuscrito EVR2B52 para você dar uma olhada nos prints que fizemos. Para finalizar esse raciocínio, a palavra Jerusalém também tem essas preposições. Em alguns casos, também eles tiram a letra E. Você está vendo aqui que tem um L e aqui de baixo está faltando o E. Onde tem esse X é porque tira a vogalzinha E. Veja que nesses casos, a palavra fica sem a letra E, fica Yerushalayim, Yerushalém, Yerushalém. Então, no caso, está tirando a vogalzinha E. Significa que, nesse caso, aqui vai incluir uma vogal A de Adonai? Com certeza não. E o nome Jerusalém fica difícil de saber porque tem várias formas de escrita aqui? Também não. Sabemos que o nome é esse mesmo, Yerushalayim, né? Que no português a gente usa o J, não tem problema nenhum, porque a nossa língua portuguesa tem sim a letra J, então é Jerusalém, é Jesus, é João, é Jeová, e isso não tem problema nenhum, não tira virtude nenhuma, porque não está se substituindo o hebraico. Simplesmente estamos usando um vocábulo que é na nossa língua, a qual também Deus aceita a gente adorar Ele em língua portuguesa, não só em hebraico, não só em grego. Bom, então, temos aqui a opinião de um hebraísta, um filólogo, Johannes Lesden. Ele viveu lá por volta de 1600 e em uma das suas obras ele escreveu o seguinte: nosso primeiro argumento para a leitura de Jeová é o seguinte: cada palavra hebraica é lida de acordo com as consoantes e vogais que possui. Portanto, para Jeová não deve ser lida como Adonai. A principal conclusão é que, como Jeová não tem consoantes nem vogais como Adonai, isso deve estar de acordo com todos, e ninguém, exceto um cego, pode negá-lo. Essas são as palavras introduzindo a defesa dele para o nome, como em inglês ou no caso belga, se escrevia então Jehovah, e aqui em português temos a pronúncia Jeová. Né? É genuíno, ou seja, não tem mistura com as vogais de Adonai, é o nome mesmo. Agora, às vezes a pessoa fica duvidando, está em que obra, né? Então, estou mostrando aqui a obra dele em latim, uma das, né, que ele publicou muitas obras, essa daqui ele publicou junto com o Rabino. E ele traz, então, essa afirmação que eu coloquei para vocês veem aí ao lado, né, na página 107, e eu vou colocar também no link da descrição. No final dessa obra, ele vai mostrando cada capítulo de Jonas. Uma parte o Rabino escrevia, parte hebraica, acompanhada também de notas do Targum, e a outra parte ele fazia a versão para que as pessoas pudessem ler na língua latina. E a gente percebe aqui que na parte hebraica tem a referência ao nome divino, escrito Yehová, e nós percebemos aqui em latim Jeová. Tá? Mais abaixo, nós percebemos que eles colocam aqui a forma Ye-Iá, que aparece no Targum de Onkelos, que é um tipo de aramaico. E esse Ye-Iá seria vertido como para o latim? Jeová também, certo? Então, quando usamos Jeová em língua portuguesa, estamos usando uma forma genuína no nosso idioma. Claro que não é para substituir o hebraico. O hebraico tem a sua pronúncia, Yehová, mas aqui em português é muito legítimo, sim, nos referirmos, então, ao Deus verdadeiro
vocalizar o seu nome, para louvá-lo, para exaltá-lo como Jeová. Por isso mesmo, nós ficamos satisfeitos de trazer para vocês essa análise desses textos, desses manuscritos. Eu espero que vocês tenham gostado e isso edifique ainda mais a confiança de vocês, tanto nos ensinamentos bíblicos, como também no que a organização tem nos ensinado. E nosso desejo é esse, que o nome de Jeová, Deus, seja glorificado e encha a terra inteira, né? Amém e amém. Bom, pessoal, então aqui mostrando apenas um extra para dividir, né, sobre as fontes que a gente consulta, o site jw.org, se você mudar o idioma e procurar aqui para o hebraico, você também pode acessar a Bíblia em hebraico, que foi lançada recentemente. Eu escolhi aqui o livro de Amós, e no capítulo 5, o versículo 3, você vê aqui, ó, Adonai e Yehová, quer dizer, traduzido de forma perfeita, de forma completa. Então, no hebraico, moderno inclusive, Yehová é a pronúncia do nome divino, como consta em todo o texto da tradução do Novo Mundo, que foi lançada recentemente em hebraico. Então, se você gosta, se você tem interesse, dê uma olhada também nessa versão, tradução do Novo Mundo em hebraico, que está disponível. É muito interessante. Aqui eu mostro para vocês um site que temos em língua portuguesa, que é Bíblia Hebraica Transliterada Online. E aqui no texto de Isaías 51, 22, tem aqui, Teu Senhor, Jeová e Teu Deus. Tá? A tradução, conforme temos o hebraico, tá? Que acompanha. Ele segue aqui o texto do Códice de Leningrado. E nós já vimos que no Códice lá consta sim essa frase. Outro trecho importante que a gente quer mostrar aqui é exatamente do Códice de Leningrado, onde ocorre aqui, ó, a expressão Adonai e Yehová ve Elohai. Então, seu Senhor, Jeová, seu Deus. Aqui você pode consultar também online, é gratuito, tá? Quem gosta, quem tem esse interesse. E a Bíblia Rabínica, ela também está disponível online, ok? Agora, trago também aqui, por exemplo, outro manuscrito bíblico que está disponível online. Se você gosta, você pode consultar aí o Alepo Codex. Nessa página aqui é que consta o Salmo 50. Por último, eu venho aqui com esse, o Canonite OR87, é um manuscrito bastante completo. Ele é por volta aí mais ou menos do ano 1300. E nesse fólio, nessa página, ele traz aqui o trecho de Amós, como eu mostrei para vocês, escrito de forma completa, Adonai e Yehová, ou seja, Senhor, o soberano Senhor, Jeová. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, eu vou mostrar aqui um manuscrito que nós fizemos um estudo, e é o EVR2 B52, ele é do ano 1050 depois de Cristo, e ele tem o nome divino, Yehová, grafado plenamente, tá? E, inclusive, ele traz aquelas preposições que nós já comentamos no vídeo, por exemplo, com a letra L, com a letra V, com a letra B, e escrito todo o tetragrama com todas as vogais, sem faltar nenhuma letra. E isso é muito especial, porque tira aquela dúvida que as pessoas tinham. Ah, será que quando tiram a letrinha E, será que não seria ali a vogal de Adonai? Está misturando? A gente percebe aqui nesse manuscrito que não tem motivo para ter mais essa dúvida. Agora eu preciso dizer para vocês que esse é um manuscrito que, embora ele seja muito antigo, faça parte da coleção Irkovich, né, lá na Rússia, está arquivado, a Rússia tem um grande arquivo de 1.500 manuscritos, também conhecido como da família Ginsburg, que ninguém tinha acesso antes, mas que Israel pagou um grande valor, e depois de 100 anos, isso mesmo, depois de 100 anos, eles liberaram em parceria com a Biblioteca Nacional de Israel, e é possível a gente digitalmente visualizar. É pena que agora, nesse conflito que está acontecendo, a gente não consiga mais acessar esse manuscrito online. Mas até pouco tempo ele estava disponível sim. Olha aí, o nome divino, né? Você vê com a letra L, lá Yehová, de forma completa, como eu falei para vocês, tira toda a dúvida que existiu durante muito tempo entre muitos filólogos e pesquisadores do assunto. E
É claro que manuscritos como esses ajudam a esclarecer. Ele não é o único, tá? Mas esse aqui é especial porque ele contém o livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, que os judeus gostam de chamar de Torá, bom? E aqui, no caso, ele tem em quase todos os locais o nome divino grafado de forma completa. Em cada trecho que a gente ia visualizando, cada página, a gente ia colecionando, então, onde estava citado, escrito o nome divino de forma plena, como Yehová. Tudo bem? E aí, olha aqui, por exemplo, Vá Yehová. Né? Então, mesmo com a preposição, o nome está escrito de forma completa, como repetidamente eu tenho dito aqui nesse vídeo. Né? E eu estou mostrando aqui para vocês porque é algo especial que hoje a gente já não está mais conseguindo acessar. Tá? Ele estava online até pouco tempo e eu consegui passar aqui várias noites fazendo essa pesquisa. Eu estava de férias lá em 2023 e fiz essa pesquisa entre dezembro e janeiro de 2023. Gravei um vídeo, coloquei no canal, mas às vezes algumas pessoas não entendem muito a importância de um manuscrito como esse. Né? Não é que vai mudar nada na doutrina congregacional, mas é que é uma evidência adicional de que sim, a forma que nós utilizamos do nome divino é bastante genuína, ou seja, está nas escrituras, né? Aí tem pessoas que não seguem as escrituras, vai seguir outras opções e vai falar mal da gente porque a gente está seguindo uma opção do nome divino que está dentro das escrituras. Pois é, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que estamos indo no caminho certo, tá? Então, como esse documento ele é muito grande, não dá para mostrar ele todinho aqui para vocês, tá? Eu só estou compartilhando aqui, ó, para vocês perceberem, está marcando aqui 262 vezes, e aqui mais. Aí vai, ao longo do documento, ó, a gente vai vendo que muitas ocorrências do nome divino é bastante consistente. Ele tem, assim, a maior parte do manuscrito ele escreve corretamente o nome de Deus. E aqui, ó, a gente vai perceber que ele chega, ó, exatamente nessa quantidade. E aqui a gente consegue perceber que ele tem mais de 500 vezes o nome divino escrito de forma plena, grafado como Yehová em hebraico. Claro que depois em português a gente usa Jeová mesmo, tudo bem? Eu agradeço muito o seu interesse nesse assunto. Desejo que fique com as bênçãos de Jeová aí na vida de vocês. Grande abraço e até uma próxima.